Gente, tem uma mensagem para vocês muito importante. Os 3 primeiros episódios do Recife Amostrado foram gravados no Estúdio One, que nos abriu as portas para a gente fazer as nossas produções, enquanto o nosso estúdio estava sendo construído. E ficou um estúdio muito bacana, muito vistoso, bacanérrimo, e a gente vai se amostrar muito mais. Então, só para vocês entenderem, tem episódio que foi gravado no Estúdio One e outros episódios que a gente já está na nossa casa, que é o estúdio do Recife Amostrado, aqui no bairro de Santo Amaro, dentro da sede da Secretaria do Trabalho e Qualificação do Recife. Beleza? Então vamos se amostrar. Olá, amostradas e amostrados. Estamos começando aqui a nossa edição do Recife Amostrado, o maior podcast sobre empreendedorismo em linha reta da América Latina. É um podcast que é produção da Prefeitura do Recife por meio da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional. E a gente que mora aqui no Recife, a gente já sabe do que se trata o Amostrado. Agora, para você que não mora aqui, que não conhece a nossa fama, Amostrado, no bom pernambuquês, é a mesma coisa que exibido. E por que isso? Porque a gente acha que o Beberibe e o Capibaribe, que são os maiores rios que cortam aqui a nossa capital, eles formaram o Atlântico, o Oceano Atlântico. A gente também tem a maior avenida em linha reta da América Latina, que é a Avenida Caxangá, e ainda tem o maior conjunto residencial em linha reta também da América Latina. Logicamente que nada disso é cientificamente comprovado, tá? É somente uma grande brincadeira. E o que a gente quer com o nosso Recife Amostrado é trazer casos de sucesso, pessoas que colocam a mão na massa. O empreendedorismo, ele impacta a vida de 67% dos brasileiros. São 93 milhões de pessoas que são que trabalham com empreendedorismo, que são donos, dos seus próprios negócios. Isso aqui são dados do Sebrae e também da Agência Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas. Então, dito isto, vamos conversar aqui com ele, mas antes eu tenho um preâmbulozinho para fazer, né? Tem que fazer um clima, tem que primeiro criar o clima, verdade, né? é verdade. Bom, gente, toda cidade tem seus lugares históricos. Muitos desses lugares são negócios, estabelecimentos, pode ser uma padaria. Quem não lembra da padaria da Rua da Imperatriz, né? Comer aquela pizza Eita, é maravilhosa, verdade. do sorvete também da Praça 12 de Março. Então, tudo Eita. isso são coisas que a gente conhece. O restaurante Leite é o mais antigo do Brasil em funcionamento. Para ver como a gente é amostrado, né? Mas, com certeza, você que está aí nos assistindo também pensou em alguns lugares, né, que remetem a essa coisa da lembrança afetiva. São estabelecimentos em que os empreendedores e empreendedoras, eles enxergam seu lugar como um lugar único e que é conhecido e celebrado pela cidade. Então, nosso primeiro convidado já fez isso, você provavelmente já o conhece, ele já foi visitado por vários influenciadores, foi notado pelo cantor e compositor João Gomes. Eu lembro de ter assistido o desespero da Solange Almeida, ela que é forrozeira, é cantora, querendo encontrar com este homem. Eu vi isso na internet e tudo isso a gente vai trazer agora nas lembranças e nas histórias do nosso querido Gildo Lanches. Seja bem-vindo e muito obrigada, seu Tá Gildo, por estar bom, aqui junto com a gente, tá bom, viu? muito obrigado também. E um dos lugares mais movimentados da capital pernambucana, neste lugar, que é o bairro do Derby, fica o local, o estabelecimento, inclusive ao lado dessa Praça do Derby. Ele começou vendendo na sua bicicleta e o Recife Amostrado já vai começar se amostrando muito com esse ícone da comida de rua do Recife. Gildo, vamos começar pela bicicleta. Vamos embora. Vamos voltar no Tá bom. tempo. Como é que foi que começou essa história, Diz. né? Essa bicicleta que hoje fica em cima do teto do seu estabelecimento, lá no bairro do Derby. Mas como é que começou essa história com a bicicleta? Aí começou assim, eu saí da vigilância, né? Tinha ficado desempregado, né? Foi um corte de 100 homens. 20, 30 anos atrás ou menos? Conta pra gente, assim. Vamos situar, assim. Entre 25 anos. Sei. 25 É uma anos. coisa recente. E teve um corte de 100 homens, né? De 100 vigilantes. E a pessoa que fazia parte do contrato tinha que tirar, né? 100 homens para entrar outra quantidade. E eu fui, né? Eu saí e depois, quando eu saí, eu estava, enquanto estava sobrevivendo do dinheiro, estava ajudando meu compadre, né? Estava construindo, ajudando de pedreiro, enquanto estava sobrevivendo do dinheiro.
fazendo algumas virações. E um bendito dia eu estava em casa, né? E, né, meu irmão me procurou, que já trabalhava com fornecimento também de jantas. Trabalhava com esse sargento, que era da Rocan, André Cabeça. Aqui, Castelo Refeição, por sinal, aqui perto, né? Que eu comecei Olha, aqui publi, dentro. vamos lá. E, e ele pensava que eu não queria, só queria de vigilância, né? Eu jogando currículo, né? Indo para Olinda, por lugar botando meus currículos, né? E aumentei fazendo minha viração, né? E sobrevivendo daquele dinheiro que estava Que ainda era o dinheiro da da indenização. indenização. E uma hora ele acaba. Ah, exatamente. Aí fui para Olinda, a empresa, botar meu currículo. Passei na Zé Osório, saí botando alguns Aqui pertinho da currículos. gente. Pertinho, uma área até onde eu comecei. Também que foi isso aqui tudinho. Esse bairro, por sinal, onde eu estou, é onde eu comecei também. Estamos no bairro da Madalena, zona oeste do Recife, perto do tradicional mercado da Madalena. Então, o senhor circulava por aqui, por essa Circular área? por aqui, Torre, era Madalena. Madalena, tudinho, eu fazia essa área toda. O sinal, vendedor de frutas, né, que tinha no sinal, vendedor de franelas. Então, eu comecei com desastre, de meia-noite, um dia de domingo, né? O senhor começou vendendo. Dia de domingo saí, né? E um dia que, né, quase ninguém na rua, né? E saí com a bicicleta carregada, agora voltando atrás, veja só. Aí meu irmão me procurou. Meu irmão me procurou e, olha, Gil, tem um trabalho para a gente aí, é fornecimento de almoço. Eu vou Porque ele já trabalhava com Ele isso. já trabalhava e me chamou. E eu fui, né? E depois que eu passei a entregar meus currículos todinho, fui trabalhar com ele. E a gente tinha fornecedor de obras, de construções. E esse homem tem esse fornecimento. Aí bora, começa a que hora? 5 horas da manhã. Beleza. Ele preparava a comida e fazia a distribuição. Mas isso era a noite toda. Fazia janta e chegava o pessoal que trabalha de dia. Para desembalar tudo. Porque era 200 jantas para Tocanto, 100 para ali. Então, saía 2 Kombi carregadas para fazer a distribuição. E ele me chamou, né? E eu saí de casa às 5 horas da manhã de bicicleta e fui trabalhar nesse fornecimento. Castelo Refeição, aqui perto, de lá do Atacado dos Presentes. Era restaurante e, ao mesmo tempo, era fornecimento. Ele parou tudo, passou para fornecer só em obras. Aí comecei, né? Com ele todo dia, 5 horas da manhã, né? A gente fazia suco, a gente enchia farinha, saquinho. Esse aí era de madrugada que enchia, saquinho de farinha, tudo. Só vocês dois? Era produção, não. Ou Era tinha mais gente? Tinha um plantão da noite e tinha um do dia. O negócio era organizado. Era organizado e era uma equipe, né? E eu chegava às 5 horas da manhã. Eu lavava isopor, os isopores que faziam as entregas. Eu enchia saquinho de farinha. Cada um tinha a sua missão. Tinha um açougueiro, cortava as carnes e trabalhava à noite, de madrugada. E quando a gente chegava, já encontrava tudo pronto. Aí tinha uma sala imensa de comida, de tudo. Era um botando feijão, outro botando arroz, 2 tempos, outro embalando. Era uma linha de produção como se fosse a montagem de um carro. Era. E o dono e a esposa, eles embalavam e iam enchendo os isopores. E a gente metia pau para cima. E era bife, arroz, tinha tudo tinha selecionado. Tinha um cardápio, tinha uma turma para botar isso aí, pronto. E ele me chamou e eu fui e passei quase um ano em André. Sem carteira assinada. Sem carteira assinada, era Na mais informalidade. uns era, sabe? Sei. Depois ele organizou. E depois de um ano, né, a gente fornecendo tudo, aí ele parou. Ele parou, mas era luta. A gente comprava, a gente ia para Afogados, né, comprar carne e tudo, e a gente, às vezes, até passava. Agora, quando o senhor falou que começou num dia de domingo, levando a sua comida na bicicleta, o que é que o senhor levava naquela bicicleta? Foi quando ele parou de fornecer janta, começou com lanche, né? No início atrás, eu tinha começado com a senhora que eu chamo de madrinha lá em Torrões, né? E depois passou para André, né? Aí o que é que acontece? Aí ele parou para fornecer lanche, botar uma empresa de lanche, né? E um dos irmãos dele começou a vender e eu trabalhei como funcionário fazendo lanche também, trabalhando ali. E chegou uma hora que eu disse, oxê, o que é que eu estou fazendo, fazendo, trabalhando, né? eu já sou dessa área desde pequeno, né? Que você fui ser vigilante depois, né? Que eu comecei no Marco Zero, né? Negociando, comecei no bairro, depois Marco Zero, de pequeno, vendendo tapioca, picolé, Tá no sangue, pamonha, seu Gino. milho. Aí eu comprei a bicicleta.
disse, André, eu estou querendo vender lanche e quero que você me forneça. Aí pronto, não teve problema. Comprei a bicicleta, comprei isopor. No início só foi 2, um atrás e outro na frente. E era tudo produzido lá. E ali o senhor servia, o senhor passava o troco, Era tudo. fazia tudo. Tudo. E aí ele começou a fabricar, só que eu comecei no horário errado. Eu comecei de noite, no horário já meia-noite eu comecei. Mas Tarde aí da quando o noite. senhor começou de meia-noite, o senhor já sabia Era- qual era o seu público? Era o público que saía das baladas ou que estava Não, indo para algum canto, aí forrava a barriga antes? não, eu saí daí do Castelo Infeição, carregado, com suco, lanche, tudinho. Peguei a torre, peguei a ponte da torre, aí saí arrodeando, Jaqueira, passando pelos cantos, eu disse, "Meu Deus, esquisito danado, o que é que eu estou fazendo aqui?" Mas fui tendo paciência. Passei pelo posto de gasolina, eu pensava que o pessoal chamava, certo? Mas não era assim, eu tenho que me apresentar. Dizia assim, "Ei", não sabe nem que era Não, Gildo, não era sabia que era ei, lanche moço. nada, hoje sabe. Esse é o Zé, Hoje, como a gente diz aqui em Recife, hoje né? todo mundo sabe. Aí eu saí com a bicicleta, né? Aí passei, cheguei no Derby, passei pelos postos de gasolina, passei pelo Derby. Passou Me encontrei- vendendo ou passou Passei passando? vendendo, não, Tá. passando. Eu digo, eu pensei que chamava. Mas o quê? Aí quando eu cubro a ponte do Derby, que eu desço, aí vejo Defeito Internacional de lado, um prédio que tem até muito antigo esse prédio, é de lado do Internacional. Esse Internacional é um clube, é um tá? clube, é um Clube que clube. tem festa, tem É um show, tem tudo. clube, Hoje tá todos os meio dias. devagarzinho, meio, né? tá tendo um Mas, showzinho é. ainda, mas tá sobrevivendo. Aí eu parei, o nome desse vigia chama Romildo. Aí tu já Ah. puxasse papo com ele. Não, puxei não, que eu estava meio triste. Eu digo, oxê, meu Deus, porra, o que está acontecendo? Barco perdido, bem carregado e cadê vender? É o poder da comunicação que tem que ter. Tinha coxinha, Tu tinha falava tinha assim uma nessa combada. época, tu era Não, falante? depois foi que eu fui pegando. Ah, agora a gente Depois foi entende. que eu fui. Aí ele chamou, é lanche? Eu digo, é. Aí eu parei. Aí tinha coxinha, ele pediu uma coxinha, pediu um copo de suco, que antigamente acompanhava o suco. Você pagava de R$ 2 a R$ 3, acompanhava o líquido. Uhum. E ele me deu uma nota grande para passar troco. Eu não tinha troco nenhum. Eita, nessa época não tinha Eu Pix, disse, gente. eu sempre tive um tratamento de senhor, senhora, sempre saí, sabe, que eu vim numa vigilância e sabia o comportamento, como era a postura e o tratamento. Eu, senhor, depois o senhor me dá, eu estou sem troco, mas outro dia eu vou passar por aqui, e o senhor me dá depois? Já ganhou o freguês. Foi, o nome dele é Romildo. E segui direto, Madalena, ó, Madalena Avaíldo. É onde a gente está hoje. Passei no lugar onde vende mais lanche, Ah, né? Zé Osório. Porque sim. tem ali a agência de carro. Que é agência de carro, né? Exato, De um tem lado e de muita outro é gente, só é. agência de carro. Quando eu passo pela Zé Osório, passei direto, só tem vigia, passei direto, Caxangá, segui Aquela avenida, a maior em linha reta da América Latina, essa Caxangá. Caxangá. Aí passei direto, puxa, velho, foi que houve de nada. Chego em Torrões, feito a expulsão, entrei à esquerda, entrou na esquerda, já vai para Torrões, cheguei em casa, tudo boiado, certo? Triste. Triste, mas depois eu acordei. Aí disse, Eliane, tem uma invasãozinha por perto, um pessoal humilde. Eliane, tu pega esse lanche, dá tudinho. Eliana é a Tu fornece, esposa? a A esposa. esposa. E, vamos ver, eu acho que eu vou... Aí tinha o quê? Tinha coxinha, tinha sanduíche, tinha pastel, tinha tudo. Assim, aí, básico, tinha ketchup, onde eu trabalho com essa marca até hoje. A gente come ketchup até com pão, minha gente. É verdade. A gente adora um E ketchup. sendo de marca boa, que é melhor ainda, né? exatamente. Que é uma marca que eu uso, estou com ela até hoje, né? Que é a Tambaú. E eu comecei com um tabletezinho, hoje eu compro, né? Galões e galões. Acaba o lanche, não acaba esse produto. É o ketchup, se for de marca. Aí você disse, Eliane, dê tudo. Mandei, ela distribuiu. Aí me lembrei. Do quê? E o bom foi época de política, né? Época de eleição. Me lembrei que eu era vigilante e eu muitas vezes saí sem comer de casa, até atrasado, eu vestindo a roupa, fardamento já no caminho, que era na época das peruas, essas Kombi, Sim. lotação. Eu ia pegar lá perto da Ceasa, atrasado, Ia e pra me longe. lembrei que horário de lanche é de manhã. Por quê? Eu todo dia, antes de subir para o Pandearia, eu estava focado no Pandearias, né? E eu, antes de subir a rampa, que tem uma rampa, tem uma senhora que vendia coxinha, abria logo cedo, coxinha e café. E refrigerante, aquele pequeno.
E 12 por 36 eu trabalhava lá no Pão de Areias. Vigilante do Hospital Pão de Areias, do Pão de Hospital Areias, Estadual. Estadual. E eu comia todo dia, era uma coxinha e um copo de café, né? Aí eu subia embora, já estava para render o vigilante, e todo dia eu falei, me lembrei que horário de lanche é de manhã. Que a maioria de funcionários, ele não come de manhã na carreira atrasado, Que toma um acorda muito cedo. O cafezinho. pessoal de hospital que trabalha E muito só cedo, toma né? um cafezinho, É. E hoje eu vejo lá no DEB, quando eu fecho, às vezes ele me dá aquela vontade de sair andando, sabe, para pegar, às vezes pego um táxi do outro lado, às vezes vou no Apivida, né? Às vezes um examezinho, vou lá. E eu vejo o pessoal, às vezes você tem no banco, viu o pessoal degustando naquela barraca, né? Lanchando, outro é cachorro quente, outro é tapioca. E eu só imaginando. E me lembrei que também não tinha nada ali antigamente também. Não tinha assim, mas 2 ou 3. Não tinha no derby. No DEB. E eu me lembrei que era de manhã. Eu digo, beleza. Aí voltei aqui para André. André, o horário de lanche... Me dá mais comida. O horário de lanche é de manhã. E ele ia começar a fazer de manhã, a fabricar. Aí eu lotei a biscada de novo. Fiz o suco que a gente fazia lá meio que tinha acabado o almoço. A gente tinha liquidificador industrial, né? Onde fazia muito suco rápido. Aí fazia o suco goiaba, cajá, aí fazia tudinho, enchia, né? Botava o gelo, tinha gelo lá, botava o gelo no isopor na frente, que antigamente a gente não fazia antes para deixar no congelador, não. Levava o gelo por cima da garrafa. Sim. E Fabiola, lá de cima do escritório... Quem é Fabiola? A esposa de André, que era o dono do castelo, do fornecimento. Esse bota Gil do lanche. Aí batizou. Aí carreguei o lanche tudo quente, né? Do isopor, Fresquinho, mais ou menos uns 100 lanches. Eu comecei mais ou menos com 100 lanches. 100, 150. O suco na frente, aí saiu, ó. Castelo e Feição, Carlitos, né? A lanchonete de Carlitos. É um lugar famosíssimo de hambúrguer, Oxe, né? cliente meu também de torta salgada. Eu batizei de torta Silvana na época. Aquela torta de liquidificador. Sei. E quem fazia era meu cunhado, né? E eu parei nesse posto de gasolina, que era de frente. Saí, pertinho, tudo pertinho. E parei na frente parei no posto de gasolina. Os motoqueiros, né? De manhã, tudinho. Aí quando eu parei, aí eu caí, Zé Lanche. Aí quando eu levantei até para fumaça. O aroma, o aí, cheiro. Como acompanhava, comida e bebida era R$2. O senhor já usava essa expressão? Usava não, usei depois. depois. Depois a gente vai contar Usei essa história depois, de um comido foi. e um bebido, tá? Depois fui criando as coisas, né? Sei. Aí acompanhava o copinho de suco. Aí começou os motoqueiros chegando, os frentistas. Porque quando é novidade, eles gostam, sabe? Novidade sempre é sucesso. Aí, motoqueiro, veio os funcionários de Anotem Carlitos. isso, novidade também é sucesso. Aí veio os funcionários de Carlitos, aí começaram a lanchar, R$2 e tal, aí pá. Isso para quem saiu com 100 lanches, acho que eu fui nesse dia, 100 lanches. Aí já foi-se embora a metade dos lanches. Já ficou feliz. Foi, eu digo, ih, rapaz, o negócio... Eliane, o negócio está melhorando. Parece que vai ser causa ganha agora. Aí, mais na frente, saí do carro e pedi obrigado ao pessoal. Aí, mais na frente, o cara pegou o lanchezinho que tinha na hora saindo, pertinho ali, né? Quando levantei a fumaça, levantou, aí o pessoal começou, né? Era rocambole, pão pizza, coxinha de charque, coxinha de galinha, só não tinha de ovo, né? De ovo, coxinha de ovo e vender depois. A gente vai falar sobre a coxinha de Eu ovo cobrei já. depois. Aí, mais na frente, um lava-jato, ó, que tem na rampa, na descida. Eu acho que existe esse lava-jato ainda. Lado esquerdo, entrei, encostei. Aí, quando eu encostei, aí já aprendi a oferecer. Então, foram duas coisas que você observou. Foi. Primeiramente, que era o horário, que não era à noite que se vendia, mas de manhã, que o pessoal saía apressado para comer. E outra coisa é a comunicação. E me lembrei que é época de eleição, né? Também que eu estava nesse meio. Uma data boa, né? E me lembrei que é durante o dia, não era à noite. E a comunicação, e falar, né? E me lembrei Só não tinha nenhum cartazinho assim no isopor dizendo comida, não comecei lanche? não, porque eu comecei engateando, comecei assim, para levar um sustento para casa. Eu não tinha vontade ainda de expandir. Até as empresas me chamar, os currículos que eu deixei, até me chamar para não ficar parado, né? Mas o senhor não voltou a ser vigilante? E o dia você voltou? Ver depois foi que eu vi. Aí a senhora vai ver o que foi que eu vi. Aí depois parei nesse lava-jato. Foi-se embora mais 20 lanches, foi 30. Olha, 100, 50, mais 20, 70, Meu Deus do céu, 20 lanches. Aí, beleza, veio de agradecer e veio negócio de fiado.
Aí o funcionário, e o fiado, vamos esquecer esse negócio. Será Aí que tem fiado em outros lugares do Brasil? Deve ter também, né? tem, não Tem, adianta né? não. Pode mudar de nome, mas quem fiado vende, é sempre tem, não adianta. caderninho. Sempre tem. Anota no Caderninho, às vezes o caderninho. cartão, na época não tinha cartão, né? Lá no meu caso, às vezes o cartão não passou, é cliente meu todos os dias. Não, depois você vem. Sempre tem que ter, né? Uhum. E aí quando eu vendo lá, aí o funcionário, dá para vender para amanhã, rapaz, vamos esquecer esse negócio. Aí já peguei, já fui vindo umas frasinhas que eu tinha quando era vigilante. Vamos esquecer essa conversa que eu estou começando agora. Depois a gente vê isso aí. Ao dono, pagou o lanche deles e agradeci, muito obrigado. Aí passa amanhã, toda a hora da gente lanchar é essa. Beleza, muito obrigado, viu? Aí mais na frente... Aí tu já dissesse, amanhã eu vou ter que voltar para cá e já Não, sei que vou ter minha clientela, porque, né? e também já fidelizei com o André, né? A entrega certa Sim. e todo dia está lá. Que é o fornecedor. Exato. E quando eu desço a ladeira de novo, tem outro posto de gasolina, que é aqui bem vizinho. Parei, vendi outra quantidade. Oxi, Acabou-se. quando eu vou na frente, sinal. A turma vende maçã, pera, vende segundo sinal na sacolinha, franela, pano de prato. Pipoca, Aí, quando água eu mineral. Quando eu paro, o lanche era baratinho, era 2 contos, comida e um bebido. Né? Que só que a frase eu usei depois. Aí eles compraram, isso aqui é o lanche do Castelo Refeição, né, de André, para aqui bem próximo. Acabou esse lanche. Olha, causa... Vou pra casa. Aí viu o negócio da minha causa ganha. Que eu tinha... Essa expressão você inventou porque eu na passei hora. pela vigilância E foi resolvido o problema, um dinheiro que tinha para sair, né? Aí eu... é uma expressão de advogado, né? Causa ganha. Aí eu, causa ganha, vi essa palavra, né? Aí, beleza. Causa ganha. Fui embora para casa alegre. Não, acho que eu fui para casa. Não, fui não. Fui para casa não, porque eu tinha que fazer bastante da rota, né? Carreguei de novo, né? Carreguei de novo ali, já não passava, que já lancharam. Carreguei de novo, fui primeiro na rota. Você lembra que horas era? 10 horas da manhã, 9 horas? Isso já estava partindo para 11 horas do dia. Aí o pessoal já ia almoçar. Nessa fase, e tem as piadinhas também. Chegou tarde para amanhã, não sei o quê, mas aí eu escutei depois. Aí quando eu desço que carrego de novo, logo aonde, ó, comitê. Eleitoral. Quando eu desço, já pegando já para tarde. Carreguei, fui para casa do meu mãe, morar na torre, almocei, já fiz suco lá também, minha velhinha fez suco lá, porque nos bairros sempre tem lugar que vende fruta, tudo, comprei fruta, fui na casa dela, já não ia para casa, já tirava direto. Já resolvia Fiz por o ali suco mesmo. lá, relaxei um pouco, né? Conversei com a mamãe e tal, quando deu, porque depois de manhã, passou de 11 horas, lanche só de tarde. Que é de manhã e de tarde. De tarde, que horas? 3 horas? Começa Porque lá onde eu trabalho, a partir das 4, a gente já começa a ficar esfomeado. 2 horas da tarde já começa. Porque tem aqueles que não almoçou e tal. Tem gente que gosta da sobremesa, né? Que é a sobremesa. Ver depois a sobremesa. Depois foi que eu fui pegando. Que eu também não podia carregar muito, para ter um prejuízo, que eu estava traumatizado da primeira vez. Eu tenho que ir devagar, né? Mas vai. Aí carreguei de novo. Da torre para o Castelo Refeição é pertinho, que aí, né? É a vila, né? Bem pertinho. É perto do Caíque. Mamãe mora ali ainda hoje. E carreguei de suco, já não tinha lanche. Lanche me voltei para o homem aí, né? Castelo Refeição, onde era o fabrico. Carreguei de novo. Aí saí. Né? Aí passei direto. Já não parei mais, já passei porque eu peguei outra rota por trás. Aí já foi em busca de novos clientes. Novos clientes. Já foi se amostrando. Aí eu paro onde? Devagarzinho. Aí quando eu parei no comitê. Aí Nesse comitê, a turma voa em cima. Quando eu paro no comitê, aí veio o pessoal que é encarregado, que era o sobrinho do candidato. Aí ele disse, tinha muita gente para pegar os cartõezinhos, os santinhos para entregar, né? Sim, os panfletinhos. A fila. E ele disse, ele que pagou o lanche do pessoal, ele disse, o lanche acompanha, a loja já sabia. Aí disse, tem um lanche para cada um aí. Por quê? Porque já estava sabendo que acompanha. Não tinha nem como eu vender suco, que já acompanhava mesmo. Era um copinho desse, ó. Desse aqui, 180. E eu passei, dei o lanche a tudinho a cada um e acompanhando o suco. Dando lanche e dando suco. Né? Aí lógico que eu tinha alguma experiência em quantidade. Eu disse, quantas pessoas tem? Eu disse, porque na hora eu ia me perder, né? Tem 50 pessoas aí, eu 50, 40, quando me lembro bem. Deu o suco de tudo, deu o lanche, deu o suco, já andava com o ketchup, porque não podia faltar. O ketchup acabou logo, porque nessa... Era o ketchup ainda naquela Tambaú, bisnaga, né? era Mas na bisnaga, bisnaga, né? Que Tambaú, hoje não pode mais na bisnaga, não hoje pode, tem que ser sachê. Tambaú, né? Aí
Quando eu dou o lanche, tudinho, né? Atendi tudinho, todo mundo lanchou, né? Não teve repeteco, foi bom que foi fechado. O lanche era grande, que era rocambole, era um lanche desse tamanho de forno, era coxinha, era grande, era o cachorro quente de forno, era Pastel? Tinha hambúrguer pastel? ainda não, tinha pastel, Ah. risole. Ai, uma Risole delícia. e a coxinha. Aí comeram tudinho e tal, aí o homem veio pagar. Um garoto, é lanche cliente meu até hoje ainda. E ele veio pagar, aí pagou. Na época, eu acho que foi R$ 100, né? Por a quantidade de pessoas que eu gravei, não sei mais a quantidade, mas cobrei por pessoa, perguntei logo antes. E quando eu dei um lanche dele, não cobrei, lógico. E ele disse, vem amanhã de novo. Enquanto tiver correndo, você vem aqui sempre nesse Porque a horário. campanha ela tem um tempo para quando ela começa, tem um tempo para terminar. Pra Então, o senhor já terminar. tinha uma clientela Sim, eu fixa fui ali. pegando já os horários, eu já fui me acordando. Sim, mas aí era o povo Os da horários. tarde e o da E manhã. o da manhã e da tarde, eu fazia os 2 horários. Nesse mesmo local? Não. Não, todo dia, passei dessa mesma rota. Sei. Todos os dias. Então, de manhã já tinha garantido aquele Tinha público, o senhor já garantido. sabia por onde Já ia passar, e de sabia. tarde o senhor Tudinho. ia bater o Era. ponto no comitê. Era porque a distância... E o bom que minha mãe morava aí na torre. Por quê? Não dava para ir para Torrões por causa da distância. Então, eu ficava perto. Quer dizer, eu saía de manhã, só chegava em casa de noite. Né? Eu chegava em casa mais ou menos de noite, 6 horas, 7 horas. Mas chegava feliz. Eu já emendava, com certeza, já com o QSJ na mão, né? E a barca de seu Bill para pagar, tudo que eu comprava fiado, né? O dia foi se acabando. Comprava na barca de Isaldo, na vendinha dele, né? O bom é que ele lembra o nome de todo mundo, Até gente. leite vencido eu comprava, mas comprando fiado não podia nem reclamar, né? De agradecer a ele. Aí comecei, né? Depois foi que veio pagando a dívida, conta de luz atrasada, a CELP cortando, mas eu ligava de novo, depois eu comecei a pagar direitinho. Mas nessa época que o senhor começou, assim, que o senhor viu que o negócio estava engrenando Crescendo, bem, estava foi. crescendo, o senhor tinha mais lucro do que prejuízo, porque tinha que Tinha, pagar os tinha mais lucro, fornecedores. tinha mais lucro, tinha né? mais lucro. Agora, tudo isso o senhor foi aprendendo Foi. no dia a dia, No porque dia a dia. não estudou, não pegou dica com Não, ninguém. não Porque o peguei, empreendedorismo tem isso, né, seu Gildo? Peguei. Tem muito de prática. Eu peguei. O que é que funciona, o que é que não funciona. Eu peguei no dia a dia, que eu fui criado desde pequeno, eu fui criado, bem dizer, no mundo. Na rua, comecei pequeno, vendendo tapioca. Comecei num lugar onde eu não entrava de menor, que era Foi lá Rio no Branco, Marcos, hoje é Marco Zero. Rio Branco. Marco Zero, onde Foi a por isso cidade que nasceu. foi por isso que eu fiz o show de João Gomes. Parece que Deus enviou para aquilo, para me dar esse Depois presente. o senhor conta como foi essa história do Essa João é Gomes, que eu muito quero comprida, saber. é muita história. É muita história. Eu quero É saber do muita, senhor. muita mesmo. O senhor falou aí essa questão do sucesso. O sucesso tem fórmula, seu Gildo? Tem o quê? Tem uma fórmula, tem um passo a passo? Tem demais, É? até tem. Não é só botar o lanche e vender e chegar assim, não. É muita experiência, é muita coisa. Entendeu? Compreensão, compreender, aceitar. O senhor me parece que o senhor gosta muito de gente. Gosto muito. Olha, ele tá melhor, ele aí para dizer, É Rafael. o filho dele tá aqui do lado. Ele tá aí melhor para me dizer. Eu não me afasto do meu cliente por dinheiro nenhum. Atendo o cliente, atendeu mal, mas atendeu o cliente. O senhor fica de mau humor? Eu procuro conversar. Ah, tá. Eu procuro conversar e dizer... Porque quem lida com gente, né? E para ter comunicação com o cliente. Sim. Certo? Se o cliente é a primeira vez, né, lá pega a ficha. Não pega ficha, não. É baseando o que aquele cliente quer, diga o que tem, já botando na sacolinha, ajeitando e tal. Né? Nunca diga logo imediato, vai pegar a ficha ali. E até a expressão. Eu me preocupo com tudo. Qualquer pequeno detalhe eu me detalho. Mas o senhor sabe que o senhor é uma pessoa famosa na nossa cidade, né? Não é por Aí eu outra fui razão aumentando que a a gente quantidade trouxe do o senhor lanche. aqui. Fui aumentando a quantidade de lanche. E quando foi que o Gildo parou a bicicleta? O Gildo ainda não era o Gildo Lanches. sei. Ele parou a bicicleta para ficar num ponto fixo. Quando foi? Foi Assim depois que eu tive uma depressão, né? Adoeci. E o importante é como foi meu desenvolvimento já na primeira semana. Porque eu me liguei que o lanche era de manhã e tinha 2 horários. Quer dizer, eu passei... Eu estou anotando tudo, porque essas dicas são de ouro. Eu passei para vender, peguei 100 com o André, passei para pegar o quê? Eu já aumentei demais, que era para ser 50, eu peguei 200. Mas eu sabia que existiam locais que é o foco de lanche. E também o senhor Era Zé sabia Osório. que se o senhor não terminasse tudo, o senhor ia ter que andar mais? Tinha que andar mais, mas eu fui pegando. Eu fui pegando, porque eu também agradeço muito o celular. Certo? Até esse aparelho mesmo que eu estou com ele Sim. até Gente, hoje. cadê o aparelho? Vamos mostrar Esse o aparelho aqui onde eu histórico. comecei, eu não largo Seu ele por Gildo dia Lanches, nenhum. por favor.
Olha aí, um aparelho, Era. uma geração que, Isso aí, né? não há poder nenhum. Esse aqui. Quando eu comecei, Se se ficar esse aqui, rico por tá ligação... o mesmo número ainda? Não. Não, já mudou o número. Era 8811. Então aproveita Era e não, dá. esse era Pode dar o número desse aqui? Esse aqui pode? Pode não, esse aqui não pode não. Esse aqui é o telefone do Batman. Esse aí Aquele que a gente. Da Batcaverna. Era. Então devolver aqui pro Aí Rafael. eu comecei a aumentar, aí eu descobri, faltava o QL, chama QL. QL, ponto de táxi, a Madalena e Zé Osório. Ali é uma festa. Ali é gente. Ali toda hora é carro para comprar, para ver se é Sim. os caras que vendem carro e lá vai. Aí entrei ali. Então já tinha um comitê, já tinha agora José E Osório. eles gostam de novidade. Quando tem novidade, aí eles gostam, né? Aí comecei. Aí quando eu fiz já vendi de novo no Lava Jato, né? Parei de novo durante a tarde, que o homem disse a mim os horários. Depois que eu parei no Lava Jato, aí fui para Zé Osório. A Madalena, onde é a fileira de táxi, né? Que é lá. Depois fui para Zé Osório. Ali foi uma festa. Aí o senhor voltava para casa tranquilíssimo, foi. já tinha vendido tudo. Tudo acabava ali, mas depois ainda tem outro lugar para descobrir ainda. Que é outro lugar, o cara que botou mais som em Recife, que chegou a 2 ou 3 lojas, uma pessoa muito boa, marca equipadora. Ali fazia até serão. E quem pagava o lanche era quem? Era na Caxangá? Não, aqui na Madalena. Ah, tá. Nesse trechozinho aqui, Sei. mais na frente. E ele pagava o lanche de funcionário depois do horário. Eu fazia 2 horários lá. Eu fazia de 6 horas da noite e fazia 11 horas, meia-noite, passava de novo. Mas você não dormia não, era? Eu entrei no automático porque eu queria vencer, eu queria pagar as entendi. dívidas. Dívida de colégio particular que eu tive deles. O senhor tem quantos filhos? Paguei com muito prazer. Hein? Tem quantos filhos? Eu tenho 4. 4 filhos. Dívida em particular, tirar carteira de motorista. Isso foi conquistando aos poucos. Eu tirei direto. Então, o dinheiro era para pagar. Eu não queria ver uma conta de luz atrasada, fiquei traumatizado. Eu arengava quando eu via uma conta escondida. Hoje é assim ainda. E eu comecei a pagar minhas coisas. Luz cortada jamais. Então, me preocupava quem pagava eu na casa lotérica. Depois, ainda tem o Extra, né? É a história do Extra, que eu abaixei o lanche do Extra também, dos funcionários. Extra no supermercado. Vou conquistando escadinha. Passei para carregar de 200 a 250 lanches. Beba uma aguinha, que o senhor está falando verdade, muito, que eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Aí, nessa época, o senhor fazia tudo sozinho na rua? Sozinho. Não tinha filho, Sozinho. não tinha ninguém, era só o senhor mesmo? Era eu sozinho. Os filhos foram se acordando depois. Sei. Até o que começou comigo, o Riquinho, né? Quando furava o pneu, era meu suporte. Aí eu descobri Zé Osório, depois veio marca equipadora, fornecia 2 vezes por dia. O Extra que o senhor falou. Eu só ia para casa, saía de casa de manhã, eu só chegava de noite em casa. E recebia as piadinhas, depois chegava de meu dia. Sim. Chegou tarde para Pra amanhã, no- pro aí eu dia me liguei, seguinte. né? Que é horário de lanche, depois fui me pegando, né? Era 2 vezes. E o telefone tocando. Comecei a descobrir escritório, e lá vai, e o telefone tocando. E fazia o socorro da minha mãe. E eu sumindo aos poucos. Minha mãe disse, pô, quando você tá magro, meu filho. Já não almoçava mais, porque eu queria... Como o senhor falou, né? Entrou no piloto automático. Perder um cliente para mim era igual perder a eleição por Sei, um voto, como sei. se eu me candidatasse. Aí eu não queria perder um cliente. Tem um escritório de contabilidade aqui ligado na hora de almoço. Aí eu ia, porque depois eu comecei a botar as sobremesas. Sim. Aí ligava, eu já não almoçava, já ia. Depois aí já vinha de bicicleta, dizendo destino ao contrário, indo para a torre. Aí chegava em casa na hora do almoço, em casa, almoçava, mamãe, eu vendo que estava ficando magro. E quem falava comigo, já falava comigo, olhando para mim que eu estava... Falava comigo como se estivesse doente ou alguma coisa. O senhor não achava nada aquela demais. doença que teve, né? Sim. Mas eu ficava preocupado porque a gente estava numa época de algumas doenças, né? E tal. Sim. Digamos, desculpe, é um pouco, né, muito forte. Pode AIDS, falar. alguma Sim. coisa assim. E eu ficando mal, porque eu foquei mesmo. Para mim não dava fome, não dava nada. E hoje que a mãe já querendo fazer o suco, tudo. Que eu queria vencer, eu queria cumprir com meus compromissos. E o senhor estava vendo que estava dando E certo, novo né, seu também, Gildo? estava novo ainda. E estava com muita energia. E eu vim de uma experiência de bicicleta, subindo não sei quantas Era bom expansão. porque o senhor andava muito de bicicleta, ajeitava, né? O corpo ficava em dia. Tinha costume já, porque eu comecei... Agora as pernas não doía, não? Doía não, porque a vontade, você esquecia as dores. A esquecia batata tudo. E da não perna tinha- estava tudo ok. E não tinha, porque eu já vim de uma experiência do Marco Zero, não sei quantas Sim. pessoas subia durante a noite, descia, subia, Mas aquelas o senhor era escadarias. menino, ali ainda o corpo ainda segurava, Não, né? isso é verdade, mas aí você fica, o músculo fica atento. Eita, fica tudo forte, fortalecido. E a vontade, o psicológico.
E comecei a resolver as coisas. Chegamos na casa da mamãe, eu vi que eu estava sumindo. Tudo bem, mas As calças tudo continuei sambando, né? focada. Como a Foi, gente já diz, né? amarrava até com barbante. O cinto já não dava Eu vencimento. estava querendo não dar mais. Não dava mais, né? Não chegava, né? Tem que fazer outro buraquinho, tá? Outro para botar encaixar o ferrolhozinho. Da fivela. Era. E eu fui aumentando a quantidade. Aí me liguei. Lanche, as piadinhas, né? Eu digo, eu tinha que escolher. Ou de manhã ou de tarde. Eu digo, eu estava me acabando, né? E porque eu não entrava mais, não almoçava em horário certo, mais nada. Eu digo, o horário agora vai ser de 4 da tarde, às 16 horas, até o horário que acabar, o horário que for. Então, o senhor já tinha deixado a parte da manhã, já não queria mais. Deixei, porque não dava Eu para estou mim anotando mais. tudo. Ó, Aí, o que fornecedores, Foi. rotas, clientes, atendimento, Tudo. novidade e agora a mudança do horário. Exato, mudei o horário para esse horário e vi que ficar longe das piadinhas e tá me desgastando. Eu digo, vou ficar esse horário e vou ficar a hora que permitir. Aí fiquei nesse horário e mesmo assim tinha os fornecedores iam onde eu estava. Eu não ia buscar mais. Só quando não tinha mais ele, eu ia para a torre comprar naquela lanchonete humilde, né? Chegava lá, comprava tudinho. Aí, vê só, aí comecei, maquipadora, Zé Osório fazia maquipadora. Aí quando eu vi o lanche, aí depois descobri Faculdade Santa Helena. Aí eu já ligava. Que é ali, acho que é Bongi, né? Bairro do Bongi, por ali? Madalena. Madalena, aqui, né? Madalena. Ainda é esse bairro ainda. Ah, eu aqui. achava que era Bongi. É. Então, Aí eu já ligava, né? Já ligava, conheci um rapaz chamado Maruz do Beraldo, conheci uma família na torre, cobri vários fornecedores, porque ali o senhor já era conhecido como Gil do Lanches. já era porque Já eu batizei era. o nome já saindo da primeira vez, no horário da manhã. Já batizei Só não dali. tinha a plaquinha no isopor. Tinha não, ainda não, porque não estava ainda focado, porque é como eu estou dizendo. Eu comecei vendendo só para manter um sustento. Sim, até eu só achava que era vir um passageiro. chamado de vigilância, É. vinha alguma coisa e para não manter as coisas faltando dentro de casa, né? E Com controlar. 4 meninos. Porque, né, de onde tira e nada bota, a tendência é acabar. E eu fiquei preocupado, eu digo, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí comecei. Ali eu estava vendendo como se achasse que ali estava vendendo, mas achando que era só por um tempo que a vigilância a qualquer momento ia me chamar. Mas aí, quando é que o senhor viu que era um caminho sem volta, seu Gildo? Vou- Assim, ve- engrenou. Engrenou, veja só. Depois que eu conheci Zé Osório, Maquipadora, Faculdade Santa Helena, Extra Benfica, né? Essa rota todinha. E que entrou batalhão de choque, que eu passava na porta todo dia, que eu fazia o grupo João Santos, lá no esporte, Sim. mas não entrava. Até que um dia o soldado eu conheci no Eixa e me chamou para ir lá. Para ir lá. Postou do lanche e me chamou. Até brincou comigo. Vai ficar fiado, eu disse, esqueça essa conversa. Aí eu vou Fiado mudar de ele não vende, mas ele fez gente. para brincar, sabe? Acabou-se. Ele fez para brincar e beleza. Aí no outro dia ele telefonou para mim, eu fui. Foi onde eu conheci o batalhão de choque. Aí eu engrenei nesse horário e tirei direto. Porque não estava dando fazer os 2 horários. Tirar direto era entrar pela madrugada. Era. Só adiantava fazer os 2 horários se eu vendesse aquela quantidadezinha, outra de tarde, 6 horas fosse-me embora. Como estava sendo. Mas depois eu me liguei que esse horário vendia mais Era e eu nem mais. me desgastar menos. Porque era uma loucura. Outra coisa, à noite você não tem tanto trânsito, não tem o Não sol, tem, não tem, né? não tem. Que aqui eu fazia essa área toda, eu fazia locadora, eu fazia as agências, fazia tudo isso, agência de emprego, uma por trás que tem aqui nessa rua, essa rua por trás daqui, entendeu? Na época não tinha esse mercadinho que tem aí embaixo. Eu fazia boate de madrugada aqui, o repertório, que é antigão. Eita, era muito Antigão, bom. me arrepiou todinho, era onda, Eita. toda O noite. senhor lembra da Balacuda? Que era uma boate que tinha aqui Era perto? era Aqui, boate, né? era boate, ela mesmo. Era Balacuda. Ela mesmo. Mas tinha um repertório É, também. Tinha um repertório, né? tinha um repertório também, Ele tá Barracuda. revivendo aqui as Existia um coisas. forró lá em cima, já indo para Carlitos, tinha um forró lá de esquerdo, eu atendia também. Então, quando eu fui descobrindo, encaixando, eu digo, vou para esse horário. Porque eu descobri também que tem os pontos de táxi, né? Casa de estudante, entrou casa de estudante. Eu fui, aos pouquinhos, tudo bem. Quando eu estou engrenado, que eu conheci esse local, que eu já estava vendendo uma quantidade grande, peguei os fornecedores, inclusive meu filho, esse aqui já carregou muita garrafa de suco, em cima de uma moto, um dirigindo, ele com a sacola de suco nas costas, botar naquela sacola, naquelas bolsas, 6, 8 garrafas, 10, a janta aqui na frente no isopor, ele me entregava lá no batalhão de choque. Quando eu descobri esses fornecedores, eu fiz um contrato com eles.
para ele levar onde eu estou. Passou onde eu já para o estivesse. papel. Já Passei, cuidou do foi. papel mesmo. Contrato mesmo ou foi de Foi. boca? Foi Hein? contrato mesmo no papel? Contrato não, de boca mesmo. Ah, foi de boca. Aí conheci o Marujo. Acabou esse lanche na igreja. Grupo jovem na Madalena. Eu ia de meia-noite entregar o lanche lá quando eles iam para piquenique, acampar. Carnaval ele não faz acampamento. Tudo. Isso. Ele me chamava, os garotos. E nesse domingo acabou o lanche, ó. Que bom, né? Era. E esse garoto me chamou na casa dele, na rua do Brequitai. É uma cereja que tem aqui na Madalena. E eu fui. Aí ele me chamou, disse, tô zerado, mas vou chegar com o lanche aí. Pois não. Mas eu vou chegar aí, vou procurar onde tem e vou chegar. Porque o e-mail tinha os horários. Aí descobri, aí passou um cara e disse, olha, tá sem lanche, tô... Aí disse, tem um caba que fornece lanche, Marujo, lá no Beraldo. Era um bairro bem próximo aqui da Caxangá. Aí eu fui de meia-noite, entrei no bairro. Cheguei lá, o senhor quer Marujo? Tudo bem, senhor? Sou Gil do Lanche, veio do lanche na Madalena. Não, eu vejo. E lá vai, e sua lanchonete trabalha à noite, isso é lanchonete. O homem é perito em fazer hambúrguer. É uma rapidez danada. Que até então o senhor não tinha vendido. Estava zerado, hambúrguer ainda não, conhecia através dele. Aí eu disse, senhor tem quantos hambúrguer aí? Eu tenho, parece 100 ou foi 200. O que tiver aí o senhor faça. Dá para fazer um preço bom, porque meu preço é assim? Faço. Vamos supor que o hambúrguer fosse R$2,50, ele passou a 2. O senhor faça tudinho que eu quero. Aí começou a fazer, você está na bicicleta. Né? Eu gosto sempre de café, não pedi café, que ele é aquele matuto meio bravo, assim, meio... Rude. E aí chegou um cara, desse cara que você olha para ele e pronto, meu Deus, queira não, eu acho que eu não vou sair daqui não, vou conseguir não. Assim, a imaginação, né? Sei. Aí eu olhei para ele e disse, Marujo, tem hambúrguer aí? Ele tem não, jogador. Eu já vendi tudo e o menino aqui. O cara olhou para mim assim, o olho desse aí saiu fogo, eu acho assim, eu disse, meu Deus, e agora? Aí ele disse, Marujo, venda 2 lanches ao rapaz, 2 hambúrguer, venda aí a ele, homem. Pode vender que é meu. Aí vendi, quando ele caiu, o cara, ele fez 150 hambúrguer, menos de 1 hora. 2 chapas. Sozinho? Só que não levava cheddar, não. Sei. A carne de hambúrguer, salsicha e o queijo em cima. Era uma fatiazinha de queijo. Sei. Que ficava gostoso também. Um hambúrguer de marca. já tô com fome. E ele tome virando um hambúrguer fazendo, a filha embalava. Já botava um saquinho, 150 lanches, menos de 1 hora. Era uma máquina. E o telefone Era uma ligando. linha de produção. E esse aparelho ligando. Gilde, aí estás aonde? Aí depois, sei do nada, não sei o que foi que houve. Eu acho que Deus manda as mensagens pra gente, algumas coisas pra ficar engraçada. Tô te vendo daqui a pouco tô chegando aí. Porque eu não queria que eles fossem onde eu estava. Porque os garotos, onde eu tivesse, ele ia. Podia ser onde for. Já era uma celebridade. Eles iam de carro lá. E eu tinha que tomar conta deles, celular, aparelho, tudo, para não, né? E eu ficava enganando eles. Tás aonde? Eu estou aqui na Caxangá, estou pegando lanche aqui no fornecimento. Aí botava, sempre fazia uma manobra de eles não saber onde eu estava. E te ligando no celular. Aí até ele disse, Marujo, tá ligando que só é seus clientes ligando. Né? Aí quando eu sou famoso, Marujo. Quando ele fez tudo isso, 150, eu paguei lá dinheiro. Paguei a ele. Não tinha ketchup mais. Pedi a garrafa de ketchup. Por sinal, ele trabalha com tambor também. Peguei o ketchup, botei a garrafinha. O cara me agradeceu. Obrigado aí, viu, moço? Tá certo. De nada, meu amigo. Qualquer coisa, manda as ordens. Aí saí do bairro, né? Aí fui lá no Grupo Jovem entregar o lanche. Na rua do Brequitai. Vendo do Brequitai. O que é que o empreendedor não faz para vendi o lanche. a felicidade da clientela? Olha, eu queria deixar um cliente, não deixar um cliente sem vender. Tivesse um jeito de pegar, de ir, eu ia buscar. Vendi o lanche ali, depois fui fazer as áreas dos QL, que era ponto de táxi de madrugada. Aí comecei, vendendo ali, batendo de choque todos os dias. Aí comecei. Esse também fica na noite toda, funcionário da madrugada. Os que faz a contagem, que faz as organizações de preço, tudo, Sim. tem uma turma que trabalha de madrugada. Mas me responda, quando foi que o senhor parou de andar pelo Recife? Quando o senhor sentou praça, como a gente diz, assim, ficou num lugar só? Foi depois que eu tive uma depressão. Sim, o senhor tinha comentado. Adoeci e vi que não dá para circular mais, como eu estava dizendo, cheguei a quase 10 bicicletas e não dá para circular mais. Entendeu? Tinha lugar que não dava para... O senhor fez uma reunião com a família, Dona Eliane botou quente? Fui criando as coisas por mim mesmo, eles observando. Eu fui por mim mesmo. Eu mal tinha comunicação com eles, era dormir,
ajeitar a bicicleta, que dormia lá na frente da amarrada numa corrente. Organizar tudo Aí e botando partir o pro mundo. botando o lanche e tal. Às vezes o lanche chegava lá, outra ia para casa da minha madrinha de lado, começou a fabricar lanche, hoje é falecida. Ela e Chico, que fazia a tortinha, era o marido dela, a tortinha. E eu começava já a vender a porta de casa. Quando os clientes descobriram que eu comecei a dizer onde era, eu não chegava, às vezes, nem ele. Na hora de eu sair, chegava no carro. Ele já ia comendo, já começava a comprar a partir de casa. Aí depois, já não comecei pela torre. Depois eu parei, comecei pelos bairros, pegando caxangá, comendo pela beirada. Sei. Feito papa. Sim. Aí vim, peguei a caxangá, já fazendo pôr de gasolina nos bairros, até chegar na caxangá. Aí fazia agência de carro já dali em diante e pronto. Enfim, quando eu estou já engrenado, que eu conheci Zé Osório, conheci Marco Equipadora, que ali era um movimento, meu, que eu acho que para mim que aqueles caras nem almoçavam, porque ele ganhava por produção, aqueles caras que botavam som. Né? Ele gordão, né? Ficava lá sentadinho, né? E rolando. E vendia também os clientes dele. Quando eu estava já engrenado mesmo, vendendo, aí depois veio Faculdade Santa Helena, tudo no horário já na mente, já, Sei. tudinho. Que eu estava já engrenado já, aí já cheguei a 3 isopor. Foi crescendo. Já era 2 e 2, passei para 3. 3 atrás, 3 na frente. Não, 2 atrás, 3 na frente. Passei para 5. Que vinha sobremesa, tortinha, depois botei o fecha. Depois eu criei o esquema do fecha. Para evitar troco de moeda, tudo, fechar em 10 reais. Sei. Não ganhava É um preço fixo. Não ganhava na natinha, não ganhava no pudim, não ganhava, mas fechava a conta. Porque dava, Era um combo, né? Era um combo, era. Aí fechava 10 reais. Isso aqui era 2 comidos, bebido e o fecha. Fui criando essa linguagem. Essas nomenclaturas. Aí criei e fechou. Fechava em 10. Aí batizou. Quando eu conhecia, começou as cartas a chegar da vigilância. Que eles viram, né? Que eu tinha 15 anos de vigilância. Não tinha uma falta, tinha nada. E viram. O pessoal queria chamar o senhor de novo para o trabalho Essas formal. empresas de vigilância, primeiro ela recebe os currículos todinho, depois vai separar. Ele vai analisar tudinho. Depois começou a chamar. Mas eu só não queria mais isso. Ou queria? Queria, era? Não mudar de assunto. Aí resultado. Aí eu agradeci, pedi obrigado. E muito obrigado e tal. Estou assim, mas peço obrigado a vocês. Eu já estou comercializando e tal. E pronto. O senhor se sentia empresário já nessa época? Assim, empresário? Não me sentia ainda totalmente 100%. Se sentia um comerciante. Não tinha um CNPJ, não tinha nada ainda, né? Comprava tudo a dinheiro. Só não tinha tempo de ir ao banco. Meu fundo de caixa era moeda. Era só moeda. O senhor não fazia poupança? Porque eu não recebia troco. Fazia não, porque não tinha tempo de ir ao banco. Era dormir, dar um beijo de cheiro na mulher, dar um oi aos meninos, né? Eu não acompanhei. E quanto tempo durou isso, seu Gildo? Foram anos, 2, 3 anos? Nada, em um ano já estava engrenado. Em um ano já estava engrenado. Quando eu peguei o macete da coisa, do horário, e tem que se apresentar. Eu anotei tudinho. Agora, é uma série de coisas. Não é só botar o lanche, manter higiene, aceitar quando o lanche estiver bom, estiver ruim. Sempre consertar. A qualidade do fornecedor, né? Está bem aparentado. Sempre andei de calça. Sempre mantei. Eu tô vendo seu cabelo está bem cortado. Não tenho discriminação. Todo arrumado, né? Não tenho discriminação a tatuagem, a nada. Sim. Mas nunca gostei de liberdade com os clientes em posto de gasolina, porque você perde a razão de algumas coisas. Sim. Que às vezes tem fiado. Às vezes tem um fiadinho e tal, pá. E sempre respeitei. Na chegada e na saída. Nunca gostei de liberdade. É uma linguagem que usa, né? Algumas conversas que tem. Eu nunca mantive esse linguajar. Que é para manter um ambiente organizado. Porque eu vim de uma experiência, eu vim de uma vigilância. Né? Eu aprendi muito onde eu passei. Escritório de Ricardo Fiuza. Eu passei por INSS, eu passei por Fusan. Então, eu convivi no meio da sociedade e ouvi todos os comportamentos e obedeci a todas as exigências da vigilância. Então, eu já entrei vendendo lanche, sabendo do comportamento. E era vender, despachei, recebi, obrigado, boa tarde, já ia para outro canto. Também não gostava de estar parado. Sei. Vivo parado hoje, porque não dá para circular mais, e eu vi que o cliente conseguiu chegar onde eu estava. E eu foquei, eu digo, não, aqui agora eu vou direto. Aí cheguei em casa com uma contagem boa, Eliane, causa ganha. Pode pagar a barraca lá, pago a Isaldo, certo? Comecei a pagar a CELP, né? Pagando algumas coisas que estavam pendentes. Eu pagava na justiça um carnê, parecia um caderno de matéria, de 3 meninos corre particular que eu estava devendo. Sim.
que foi lá em Afogado. Me chamaram para conversar, os advogados lá. Parecia que eu estava numa sala de interrogação, tivesse matado alguém, uma sala escura. Me chamaram lá para dentro, eu fui com muito prazer, já vendia lanche. Fui lá para dentro, conversei qual a forma que você pode pagar. Eles estipularam o valor, disse, eu só posso pagar R$50 e você me dê um carnezinho, porque eu não tenho tempo. Meu tempo é de entrar no banco, sair, não posso demorar muito, porque meu horário é esse, e só posso pagar vocês assim. Eu fiquei numa sala de interrogação. Sei. Né? Tudo isso para fazer uma negociação. Negociação. Para pagar o colégio dos meninos. Aí negociamos, saí lá de Afogado, cheguei de manhã com sono, que foi para ir de manhã. Lá em Afogado existe até hoje. Aí fiquei na sala, negociei, né? O carnê não chegou imediato, depois a dona... O senhor é bom na negociação? Sou, né? sou porque a gente tem que fazer aquilo que está ao alcance da gente, né? A gente não pode pagar uma coisa que além. Você tem que ir de acordo com suas condições. Então, uma coisa que eu sempre me preocupei com isso. Eu não gosto de dever, certo? Eu gosto de pagar. Até fornecedor meu, que pelo certo paga um e fica outro, eu não faço isso. Certo, tudo Paguei. certinho. Eu sustentei muitas famílias de fornecedor. Muitas. Tinha um que eu estava vendendo na Praça do Derby, atendendo tanta da gente que ficava assim olhando para mim, eu digo, opa, parava tudo, pagava logo para ir embora. Opa, a gente faz uma pausa aqui nessa conversa com Gildo Lanches para trazer um quadro que vai estar em todos os episódios do nosso podcast Recife Amostrado. O nome do quadro é Amostrado Explica. Não sei se você percebeu que o Gildo Lanches fala de uma figura muito importante nesse processo dele como empreendedor, né, na produção do que ele faz no dia a dia. É a figura do fornecedor. Quem faz tapioca, por exemplo, precisa de goma. Você que fabrica bonecas, né, de tecido, você precisa de tecidos, de linha, enfim, desses insumos. Então, a gente vai colocar aqui no nosso quadro 3 dicas importantes nessa área de empreendedorismo no que diz respeito à relação com os fornecedores. A primeira dica é justamente falando sobre relacionamento. Confia em quem confia em você. Então, você vai ter que ter essa relação de confiança com o seu fornecedor, sendo compreensível em alguns momentos, quando esse fornecedor não puder te atender, que não puder atender um prazo, por exemplo, dando respostas a eles, os famosos feedbacks, né, que a gente tanto fala, e se comportar principalmente como profissional, porque você vai precisar que esse fornecedor também seja assim com você. É uma via de mão dupla. Segunda dica, preço não é mais importante do que qualidade, minha bênção. Eu sei que a gente quer gastar menos, principalmente se você está começando, está iniciando um novo negócio. Então, se os seus insumos são os melhores, o seu produto vale mais. É isso que tem que ficar claro na sua cabeça. Eu sei que a gente gosta de economizar, né, fazer essa questão da negociação com o preço, mas se você tem um produto que tem um insumo mais caro, porque é uma questão de mercado, o seu produto também vai ser à altura nesse preço. E terceira e última dica, tenha sempre um plano B. Você tem o seu fornecedor, tem uma relação bacana com ele, uma relação que permite você negociar com ele, isso é massa. Mas nem sempre o teu fornecedor vai ter tudo o que você precisa. Já imaginou você, que vende cachorro-quente de salsicha, não ter a salsicha para fazer o teu produto? Pode acontecer do fornecedor não conseguir te entregar. Você vai fazer cachorro-quente de carne moída? É possível. Mas e se o seu cachorro-quente não for de carne moída, for de salsicha? Então, é interessante você ter um outro fornecedor, um plano B, o que você vai fazer nessa hora em que faltar o teu produto. Porque dessa forma, você não vai ficar na mão e isso vai fazer toda a diferença no teu negócio. Então, são 3 dicas de empreendedorismo no nosso quadro que você acabou de conhecer, que é o Amostrado Explica. Vamos voltar então para a conversa com Gildo Lanches. Agora vamos voltar para a Praça do Derby. O senhor está na Praça do Derby, o senhor está lá com a sua barraquinha, né? E aí o senhor já está mais maduro, mais estabelecido, mais organizado. Aí eu queria saber de João Gomes e o Whindersson Nunes. Como é que essas duas figuras conhecidas no Brasil
Eu me lembro da história da Solange Almeida, que eu vi É. ela desesperada atrás de um lanche do senhor, depois de um show que ela fez. Mas o Correto. Whindersson e João Gomes, como é que eles conheceram você? Foi assim, através dos conhecimentos, porque eles acompanham, né? Instagram, ele acompanha as pessoas que fez Recife Ordinário, né? Ele acompanha os comentários, tudo. Então, eles começaram, né, a analisar isso aí através do Recife Ordinário. Alguns Então foi o Recife Ordinário que deu essa também a levantada na moral. sua bola. E os funcionários, as pessoas da equipe dele, produção, sempre ia lanchar lá e tal, pá. Até que chegou esse dia, até o presente momento, Deus não está sabendo. E chegou esse convite, né? E eu já escutava a música de João Gomes, porque... Convite para o senhor colocar seus lanches lá na Praça do Marco Zero quando ele fechou, é isso? Foi isso? Não. Não. O pessoal já lanchava porque lava as bandas, lava o pessoal. Sim. E eu não sei... sempre vai, né? Os músicos, tudo. O artista não. O artista realmente vai-se embora e os músicos se separam. E eles iam lanchar lá. Ah, agora eu E entendi. alguns já iam lanchar lá, Sei. mas também não estavam sabendo de nada. E aquele radialista, Eduardo era da Interativa. Ele foi da Clube, depois Interativa. Ah, Eduardo, que é taxista. Eduardo, taxista. Eduardo Lima. Eduardo Lima. Sim. Ele gosta muito de mim. Eu conheci ele de madrugada comendo uma coxinha de ovo. A Interativa era uma rádio. Nosso produtor trabalhou É. lá. Olha, Que era perto da Praça do Derby. me arrepiei todinho. Hoje é a Rádio Conheci Transamérica. Eduardo Lima no posto de gasolina, que gostava de tomar o suco Que ele é de taxista laranja. também, gente, e Del radialista. Valle, ele Sim. comprava, gostava de Del Valle, Sei. todo dia antes de ir pro trabalho, era Sei. meia-noite que ele pegava, e ele me via nas horas. Onde eu estava, ele ia. Produtor, tu não gosta de lembrar desses tempos, não, era? Aí, Eduardo Lima, eu conheci um dia do domingo, posto de gasolina, que eu fazia um Sim. ponte, eu tinha os meus pontes, era de frente internacional, onde eu vendia a primeira coxinha, que foi no prédio de lá. Sim. E ali eu estava parado, vendendo lanche ao frentista. E para aquele carro. Ele era táxi também. Ele ia para a rádio, Era mas Eduardo, era um táxi. sim. E ele, lanche, eu digo, é. Aí eu ofereci o lanche todinho que eu tinha e ele foi de cara na coxinha de ovo. Sei. Que era a sua criação. Aí ele conhecia a coxinha de ovo e ele comprava todo dia antes de ir para a rádio, Del Valle. Sei. Era um suco de laranja que Sei. tinha e ele era viciado no Del Valle. E ele comprava para levar para o Sim, estúdio. mas qual é a ligação dele com o João Gomes? Vá. Não, Ou a tem ligação, relação? a relação, veja só. Aí veio a pandemia, eu fui para essa casa alugada e eu fechava mais cedo. Eu fechava no horário que ele ia para a rádio. 5 horas da manhã? Não, aí a pandemia era mais cedo. Eu fechava, Era mais eu cedo pegava por coincidência o horário Porque dele. Eduardo trabalhava muito cedo, né? Era. Aí depois começou a noite, e tinha noite, né? Que era ali no Derby mesmo. Sim, eu sei. Aí ele passava lá, lanchava, ia para a rádio, falava comigo. E primeira coisa, quando abria a rádio, que ele começava, né? Podia, sei o que, aquele jeito dele, né? O que é que ele fazia? Já Mandava falava um alô. em Gil do Lanche, mandava Mandava alô um para Gil do alô. Lanche, o rádio já ficava ligado. Ele fazia fiado? Não. Vamos mudar de assunto. Né? Aí, resultado. Você A gente- sabe que tem... a gente adora um fiado também. Mas tem a pradinhagem, Ah, né? sim, Ó, sim, 21, sim. 20, 22, Sim, 20. Aí sei. tem que agradar também, né? Ah. Porque né, todo dia a despesa é muito grande. E a gente tem que cooperar, dividir, né? A gente também tem que ter essa compreensão, porque queira ou que não queira, né? O custo de vida, né? Às vezes muito alto. Aí Eduardo tal. comia, E a gente ia tem pra que rádio e agradar. falava em Gildo. Porque gentileza gera gentileza. E ele lanchava e ia para a rádio. Né? Ia para escutava ele e eu ia para cá. Muitas vezes já levei o lanche na rádio lá. Sei. Fiz uma visita a ele no dia do meu aniversário e ele homenageou o programa no meu aniversário. Aí eu, pois bem, ia para casa, passado, porque tem um motorista que me levava todo dia. Isopor, tudo, levava para cuidar, para depois no dia voltar de novo carregado de lanche. Ainda hoje. Aí ele me levava. Quando eu chegava em casa, que eu entrava, deixava o isopor no abastecimento do meu filho, na base dele, e eu ia para casa, que é uma rua depois. Quando eu subia, que eu ficava lá em cima, a mulher estava se invocando, só faltava levar a geladeira. Porque na pandemia, meu filho se casou e saiu lá de cima, eu fiquei usando de escritório. Sei. Mas eu descia, lógico. Mas quando eu chegava, a primeira coisa, eu subia lá para cima. Eu gostava de tomar banho lá em cima e ter meu escritório e botar minhas coisas. Copo, eu tenho copo de todos os eventos Fazia que o já estoque passou. das coisas Eu todinha. ganhava os copinhos de lembrança, o cliente me dava. E eu subia lá para cima para organizar as coisas, paga no meu filho, tudo, separar o dinheiro. E primeira coisa quando eu chegava, ele botava a música de João Gomes. Sei. Ele abria o programa com a música dele. E começava. Eu digo, que voz é essa? Isso É uma voz diferente, isso é é de de um cara João, né? adulto, de um rapaz. E eu escutava A gente aquela pensa que todo a dia. voz dele, que ele tinha Eu digo, 70 meu Deus, anos. parecia como se fosse também uma coisa jogando para mim, assim, Sim. uma energia.
motivo, eu só abri o programa com ele João e a Gomes. música dele. Beleza, aí passou e eu escutava. Porque ele estourou na internet, né? Depois é que ele foi pro rádio. Só ia dormir depois que ele falava tudinho. Ele fala muito negócio de religião, como tem que se comportar o ser humano. Sei. Ele dava essa... Né, esqueço até o nomezinho que se diz, reflexão. Sim. E eu gostava muito, que eu pegava experiência com essas coisas, como o ser humano tem que ser, como... Ele dizia tudo isso. E eu escutava, só ia dormir depois que eu estava a reflexão. Né? Eu não ia até de manhã mesmo, porque Eu depois também, vinha o você não signo, aguentava, né? depois vinha o signo, vinha a coisa, né? E, Tudo isso é um programa de rádio, tá, e gente? ele... E pronto, depois ia dormir, descia, ligava o rádio. Sim, mas me fale de João Gomes. De João Gomes, sim. Aí eu tô vendendo lanche, um bendito dia. Ele chega. Não, Não. chegou não, veio o convite. Veio o convite. E como foi que esse homem te descobriu? Por causa dos músicos dele? Descobriu o músico esse Fordinário, que se acompanha, Minha né, o dia a dia, gente. minha história. Aí o senhor disse, gente, que negócio é esse? Lembra? Ah, foi um cliente que é da equipe de João Gomes. Foi lá e avisou. Aí ele ficou ciente. Não, ele avisou, foi. Quem é Gil do Lanche? Ele ficou desesperado. Mas veja só, mas até o presente momento eu não ligo, sabe? Eu escuto e, né? Sei. E eu escutei alguma coisa. Aí quem foi que ligou pro senhor dizendo pro senhor montar a sua base lá de lanche no Marco Zero, onde João Gomes fez um O show? produtor. Bom, foi 2022, gente, aquilo ali? Foi 2022, né? Esse show, para quem não sabe, para quem não viveu, ele parou o Recife. Mas é parar o Recife literalmente. A Praça do Marco Zero é a praça onde a cidade nasceu, ali em frente ao mar, né? É o mar, exatamente. O Porto do Recife, né? No antigo Porto do Recife. Hoje ele se mudou Quartel um pouquinho, do né? Verbe, tudo. Mas aí João Gomes chamou o senhor e o senhor disse, e agora? E agora foi... Porque o senhor isso tinha que ter mais gente, Era, o senhor tinha que ter mais comida, fumei. chegar cedo. Foi, consegui. E aí, como foi? Consegui. Foi Foi? difícil, mas consegui. Foram Juntou 24 todo mundo e horas. disse- 24 horas, minha gente conseguiu. Só dos molhozinhos que eu vendo que acompanha, que é cabulante, tem uma cabeça molho, que é uma linguagem que eu uso. E só esse molho foram 6 mil coisinhas daqui. Sachê. Feito na mão, manual. Agora, uma pergunta que me veio agora à cabeça. Ele comprou o lanche, deu a grana pro senhor, ou o senhor ia vender lá? Meu filho foi carregado disso tudo, né? O lanche da produção. Ah. E o lanche, o restaurante que ele comprou, foi para o pessoal segurança. Entendi. O pessoal do bombeiro. Olha que coisa bacana. O cara foi uma pensou. Fiorino carregada de lanche. O cara Uma pensou, o Fiorino. cara de João Gomes, ele pensou no empreendedor local. Né, e disse assim, vou apostar no pequeno, vamos assim dizer, Exatamente. né? Foi uma Que não é quantidade de lanche pequeno. grande e todos desempenharam. Meu filho trabalhou direto. Aí o senhor conheceu ele? Conheci ele. E aí? Conheci. Aí tu disse assim, menina, é tu que tem aquela voz, é? Pô, foi interessante. E ele se carregou de fazer a logística, tudo Sim. bonitinho. E depois o lanche da produção, né? O lanche da produção e depois do evento. Aí o senhor ficou Foi uma mais loucura. famoso ainda depois desse episódio, Cresceu né? mais, onde o pessoal conheceu. E bonito foi quando eu saí, que eu acabei de comercializar, que eu tinha que voltar pro Derby. Sim. Deixei Ô, gente, a turma peraí, lá. depois de terminar o show, o senhor ainda teve Porque que eu trabalhar mais tive ainda? que abrir, porque foi um gado da madrugada Gente. dobrado. Por quê? É. Porque não passava mais ninguém chegava onde eu estava. Sei. Porque ficou entupido, ninguém Foi. chegava mais Foi lá uma perto loucura. do palco. Por quê? Depois de 2 anos, sem ter um evento, ainda mais daquele E porte, de gratuito. isso já esperava. Um palco Já gigantesco. se esperava, né? E um palco lindo, ficou um negócio bonito. E a gente sabia que isso ia acontecer, porque o pessoal estava secão por festa, Sei. né? Todos estavam secão por festa, mesmo com muita coisa que aconteceu, né? Aconteceu algumas coisas, né? Que sempre tem um arrastão, um negócio. Sim. Mas já se esperava isso aí. Ah, me veio agora a cabeça, seu Gildo. Aí quando veio a pandemia, que o negócio ficou complicado, né? As pessoas não saíam de casa, o medo todo e realmente... Como foi que o senhor sobreviveu, assim? Como foi que o senhor foi entregar na casa das pessoas? Não. Eu passei por algumas situações. O senhor falou que teve a depressão. Foi, mas eu tive muitas situações de pessoas que eu ajudei, pessoas Sim. que trabalhavam comigo, que eu botei assim com a emoção, Sim. com a precisão. É, porque o senhor Às tem vezes até funcionários, dizia, né? Gil, tu tem quantos aí? 15 na linha, 15 no gol. 5 na linha no gol. Era despachando, outro recebendo, Sei. vendendo, passando maquineta. Sei. E eu ajudava. O cara chegava, Porque o senhor sabia que tinha essa responsabilidade Era. com essas pessoas. Pagavam uma diária boa a eles, tinha a janta deles, tinha tudo. E depois da pandemia aconteceu alguma situação. Eles achavam que eu estava rico, eu estava bem de vida, e começaram a exigir
algumas quantidades, Sei, de alguma quantia. sei. E eu estava dando, mas estava dando exageradamente, já estava demais. E eu estava sentindo como se fosse assim, um ameaçado ou alguma coisa Sei, assim. coagido. E eles achavam que eu ia votar, certo? Achavam que eu não ia votar. E isso aí, tive ansiedade, eu fiquei um pouco, né, adoeci, bem dizer. E meu filho ficou com sintomas um pouco da Covid, que não come nada e tal, ficou Sei. lá em cima até onde eu ficava. Sei, na onde ele E a morava, gente que depois levava ele comida. casou. Engraçado que ela levava comida para ele pela uma corda, era uma onda Sei. danada. Sei. Era uma coisa engraçada, velho. E tome pressão. Painho, fulano tá pedindo 200. Painho, fulano tá pedindo A 300. turma estava em casa. Sustentei, Segurou a sustentando onda, eles né? tudinho. E eu vi que, oxe, meu Deus, de onde tirei nada da bota, acaba e eu tô sentindo impressionado. Uhum. E eu tinha um aluguel no DEB já, a clínica do Dr. Jabas. Hum. Ou eu tinha já lá, não tinha. Tava na praça, mas tinha lá alugado, porque lá onde a menina passei Que é para onde o senhor está fazer o hoje. suporte, ali era o suporte. Certo. Onde guardava as coisas, Sim. onde as pessoas iam para o sanitário. Porque a minha preocupação era essa na praça. Que a eu coisa foi consegui. crescendo, crescendo, você Foi. foi se organizando melhor, né? E começou aquela pressão psicológica. Aí eu digo, peraí. Aí meu filho, um bendito dia, ligou. Aí descobriu quem era que estava fazendo isso. Sei. Era uma pessoa que dirigia para mim, Uhum. uma pessoa que eu ajudei, renovei a vida dele. Sei. E ele fazia pressão, porque ele se tornou... Eu tirei dos empréstimos, dos agiotas, acho que não gosto dessa palavra. Para Tirei resolver. ele e ele passou para prestar dinheiro Ah, ele e virou emprestou o aos próprio. meus colaboradores. E fazia, eu acho que, alguma pressão para eles pedir dinheiro a mim, para Entendi. pagar ele. Mas o senhor já resolveu isso. E ele não sabia, até no entanto, ele não sabia, pensava que eu não ia voltar. Pensou que a epidemia veio e veio para acabar e eu não Tome ia uma conseguir. aguinha, viu? O senhor Eu fala não- muito. Eu não também ia, falo. eu não ia conseguir. Mas tudo bem. Até um bendito dia, Gilberto disse, Painho, já descobri. Isso era 11 horas, você conseguiu dormir, eu não dormia. Eu Gilberto é seu amanhecia, filho. É um dos seus filhos. eu não dormia, também acostumado com a noite já. Eu só dormia de manhã. Pai, eu descobri, é fulano que está impressionando, fazendo isso, né? E para pagar o pessoal, tudo e Mas tal, aí já foi devendo. resolvido, seu Resolvi Gil. tudinho, saí pagando tudinho e já tinha casa. Mas o psicológico não dava ainda para botar o delivery, Sei, saindo. sei. Mas depois eu fui. Sei. Aí quando eu fui, Hoje o senhor faz delivery? faço faz delivery, delivery. fast food. Ah. E paguei o pessoal, renovei tudinho. Quem é que está com vocês? Fulano, fulano, fulano. Vamos embora. Chamei 2 advogados, chamei o pessoal lá na base mesmo, onde eu estou agora. Botei uma DERB. mesa, botei cadeira, tudinho, acertei, paguei tudinho. E fulano tá, é um antigão, tava comigo, era Garcia. É o sobrinho do cara onde eu peguei o primeiro hambúrguer dele. Sim. Que ele viu tanta da gente, marujo, que ele disse, Gildo, eu tenho um sobrinho que tá desempregado. Bota ele para te ajudar. Enquanto tu tá dando lanche, ele tá botando suco no copo do pessoal. Porque era muito soldado no batalhão de choque. Chega a hora que eu... Eu percebo que o senhor tem várias coisas assim bem interessantes. Tem, que a gente, já que a gente tem, tem o tem. Recife amostrado, né? A gente tem que se É amostrar porque e mostrar a os outros história também. é muito longa, é muito longa. O senhor tem uma inteligência, logicamente, acima do comum, porque o senhor conseguiu enxergar muita coisa, Consegui. conseguiu entender a dinâmica, Tudo. no que é que o senhor poderia ganhar, no que é que o senhor poderia Os melhorar, os tudo, horários e os tudo. horários, A O entrar, senhor, o que é saber que o senhor sair. pensa para o futuro? O senhor pensa no futuro, assim, o que é que o senhor, como empreendedor, como uma pessoa que lida com gente, que lida com comida, que movimenta um local ali que é conhecido, a Praça do Derby, quais são os No planos de seu Gil do futuro, eu Lanche? penso melhorar mais, né? Que eu não estou conseguindo ainda porque não pude parar. Eu preciso de uma coberta que as tendas que ficavam na praça, armava tudo isso, hoje está lá Sim, atrás, sei. tem um quintal, mas a chuva, o vento já rasgou a lona. Enquanto não está chovendo, está tudo beleza, mantendo limpo, Aí tudo choveu, organizado. Aí molha. cai na mesa. O senhor escuta os tudo. clientes? É uma assim, coberta que eu tenho que fazer. O que os clientes Tem dizem, muita o senhor, coisa o pra senhor melhorar. escuta o que os clientes dizem, que é um exercício massa, né? Escuto o que eles dizem, mas primeiro aprimorar. eu pronuncio com eles. Sempre quando dá um tempinho, eu saio lá da frente, vou conversar com ele para explicar por que está daquele jeito Ah, e tal. entendi. Para eles entenderem por que não pude parar ainda. Entendi. Eu estou precisando parar, fazer uma coberta mais bonita, dar um suporte melhor. Uhum. Ventilação, já resolvi na frente, um ventilador. Sei. Eu tenho que Potente. botar uma grafitagem no muro. Falei com meu filho aqui, que está aqui de lado, Rafael. E procurar o melhor preço possível para fazer essa coberta. Não posso investir muito, porque não é meu. Renovei o contrato com o Dr. Javes, gente boa. Ele disse que eu posso fazer do jeito que eu quiser. Mas estou esperando o momento certo. Que vai chegar. Não pude parar ainda, porque o único que está me preocupando é isso. Deixar tudo organizado.
e passar para eles se eles quiserem dar continuidade. Se aposentar, nem pensar. Olha, vai chegar uma hora Será? que eu vou ter que dar uma descansada Sei. e fazer meu Pra horário. curtir a vida, dona Eliane. Pronto, deixar de acompanhar, eu não vou. Hum. Porque eu não, a mente Então, é o senhor tem focada. o Rafael que está aqui e o seu filho que casou, eles ficam com o senhor? Fica, Trabalham fica lá? comigo. Ele me ajuda. Um é DRH, Os quatro ficam. quatro. Os quatro ficam. cada um tem uma missão. Ah, certo? é uma empresa ele já familiar. cuida do meu Instagram, ele faz um sanduíche natural para mim, é um empreendedorzinho também. Você sabe quantas mil pessoas tem no Instagram dele? Bateu 100 mil. Entendeu? 100 mil. Entendeu? Gente, que incrível. Então, eu fui focando aos poucos, tá entendendo? Conseguindo as coisas. Aí depois com esse batalhão de choque. Então, o que está me O senhor é um astro, O que seu está me Gildo. incomodando agora, comecei a fazer os quartões. Vá, conta aí para ver se eu consigo resolver. O que é A que vai única ficar coisa incomodando? que está Vamos. me incomodando agora é uma coberta lá atrás. A gente resolve Dar um isso. suporte melhor na logística, sabe? É a única coisa. Porque quando eu estou lá na frente, que está todo mundo lá, as famílias, tudo e o que vai, que começa a chover, eu digo, pronto. Acabou Vai a molhar festa. todo mundo. Vai molhar porque a lona rasgaram tudo. E eu não tive tempo ainda de parar, porque os clientes cobram muito, ele não quer saber. E a história do comido e o bebido? A história do comido, bebido... Que é famoso. a história do coelho foi engraçada demais. Até eu me pergunto como foi que chegou na minha mente. Certo? Comido, bebido. Eu me pergunto até hoje. Eu acho que às vezes é coisa de Deus. Sim, do é a destino. inspiração. E É. até explico para o cliente porque um comido, bebida é muito estranho, né? É muito estranho. Eu digo, é o sólido e o líquido. Foi uma história que veio da minha mente, que eu criei, mas nada sem maldade. Aí vou explicando, né? Porque tem gente que se assusta, né? Principalmente quando é do interior, não está acostumado com essa linguagem. Conhece, é. Feito aconteceu no quartel do Derby. Sei. Que eu fui dizer isso, os dois policiais que estavam fazendo estágio aqui, e perguntou se eu tinha janta. Pro telefone. Aí eu estava no choque, aí eu já corria pro quartel do Derby. Quando eu cheguei lá, aí o soldado apresentou. Ó, esse pessoal de fora e tal, tá querendo janta. Você tem? Tenho. Aí depois eu fui com 2 comidas, bebido para ele se assustou. Oxe, que negócio é 2 comidas, 1 bebido? Achando que era safadeza. Aí eu expliquei para ele, aí o soldado estava perto, ele explicou na linguagem que ele usa e tal, pá. Até o presente momento ele ficou meio assim, aceitou, pagou, lanchou, que dali eu já ia para o CMH, o Hospital da Polícia, fazia também. E depois cada estudante que é por trás. Aí depois conversou, ele ficou, pagou, Entendeu, lanchou, não aceitou completamente. muito não, sabe? Aí depois no outro dia se acostumou, aí começou, eles já passaram para pedir 2 comidas, 1 bebido. E o combo continua. eu- O fecho, não. Não, é uma pena, não continuou mais, não deu mais, você sabe que subiu muitas coisas, aumentou. É, o Depois custo da de vida. pandemia, mesmo na pandemia as coisas aumentaram muito e não deu mais. Mas continua ainda, de todas as formas, fazendo ainda o esquema ainda, entendeu? Quem é Gabriel? Gabriel é esse Ah, tá certo, entendi. E já conhecia, né? Sou uma amiga há muito tempo. E eu fui conhecendo. Para quem não conhece o Recife Ordinário, me permita dizer, seu Gildo, porque esse podcast ele vai ser ouvido em qualquer lugar do mundo, né? Não somente os recifenses. Mas também é um caso de empreendedorismo, né? São 2 irmãos, ou são 3, não é isso? São dois São irmãos. 2 São 2 irmãos, irmãos. né? E Quem eles vai não- muito é o irmão dele. né? E aí eles criaram muito essa lá. página, Foi. esse perfil na internet, né? Tirando onda, prestando serviço. E de repente virou um caso de sucesso. E aí o Gabriel é que ele conhece. É que me conhece e acompanhou, sabe, da minha história, a minha todinha. E eles são muito amigos, né? E fui acompanhando. E só foi ruim que no primeiro dia que o índice terminou o show, que ele foi lá, acho que à meia-noite eu já estava no meio da praça. Sei. Como se eu passei por 3 lugares Sim. no Derby. Quando ele chegou, estava bem zerado de lanche. Sei que Eita. botaram lanche na sacola de todo jeito e saiu na carreira. O senhor lembra o que foi que ele comeu? Eu me lembro que ele levou pão pizza, que o forte dele é pastel, né? Ele gosta Sei, de pastel. sei. Conheceu as temáticas agora há pouco, que ele foi lá Sei. e conheceu algumas coisas diferentes. Mas ele, Que deu toda vez tempo que pra vem a ele comer. Recife, ele vai lá no Ele senhor? vai, ele passa lá, e se for comida e faz sempre bebida? uma surpresa, né? Ah. Dessa vez chegou, teve o suporte, né? Teve mesas, tudo, para sentar. Passou mais ou menos 20 minutos. E a Solange Almeida, Meia que hora. desespero foi aquele que eu vi ela, a vi saindo de um show, ela tinha que passar por lá, tinha que comer. Era um desespero daquela mulher querendo comer o seu lanche. Foi, Foi. é verdade. É porque depois começou, né? Surgiu o temaki com o lanche diferenciado. Ah. E o sucesso disso tudo é a variedade, não é verdade? É a variedade. Então, quer dizer, eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de inovar lanche, eu sempre gostei de novidade, porque quando eu vendia lanche de bicicleta, tinha domingo que eu não trabalhava. E eu fui visitar meu irmão em Camaragibe. E subi na ladeira o ônibus, eu vi
mais de 50 metros de lanche. Eu acho que era tudo família, funcionário Sei. trabalhando. E eu vi, meu Deus, bolo, canjica, era coxinha, era todo tipo de lanche. Eu digo, meu Deus, eu vou chegar assim. Porque eu já tinha em bicicleta uma quantidadezinha boa. Você fala, tem E o uns cliente 10? sempre perguntava, quer ter novidade, quer ter novidade. Então, novidade é uma coisa que cliente gosta. Gosta de novidade, e assim como estava cobrando minha coxinha de ovo, voltou, né? Quibe, estou fazendo, estou com um funcionário que... Comida japonesa também, né? Comida japonesa É. também. Então, janta, né? Estou com escondido de macaxeira. Sempre estou inovando, que eu vendia já na praça, está voltando de novo. Então, o cliente se gosta sempre de uma coisa diferente, que às vezes liga para a esposa, o que é que você quer? Aí a gente passa o que tem e ele leva, porque se não levar também vai ter briga, né? É verdade. Tá E se entendendo? for uma esposa como eu que não E eu cozinho, fui descobrindo isso aí, lanche é variedade. O cara não quer comer coxinha todo dia, né? o senhor não deixa de vender sua Tem gente coxinha. que come natural, deixa É não. um carro-chefe. Olha, vende tudo. Tem marca, vende tudo. Mas a tradição é coxinha, o hambúrguer, coxinha, hambúrguer e o temaki agora. Certo? E agora eu estou com o sanduíche, o gourmet, né? Ah, Eu estou agora com o lanche, esse é o último lanche que chega sei. de tudo. Então, o senhor daqui a pouco você vai trabalhar, inclusive. eu O senhor abro- começa lá de que horas? Eu começo às 4 horas até de manhã, certo? De manhã, É. 7 horas? Eu começo agora às 16 horas até de segunda a quinta, 5 horas da manhã. E sexta e sábado, 6 horas da manhã. Se caso tiver um fluxo de gente muito grande, feito agora mesmo São João, bate e volta, a concentração é lá. É verdade. Muitas excursões saem de lá. Aí vai passar uma É um hora a ponto de mais. encontro. Aí vai ter uma hora a mais. Vou sair um pouquinho mais tarde. Porque sempre vai chegando cliente, dos ônibus descendo, desembarque, é tudo lá agora. Sei. Né? E aí eu estico um pouquinho. Entendeu? Aí agora era até 5 da manhã, vocês sabem, agora por mais uma hora a mais. Aí eu começo. Aí deixei um funcionário hoje com a chave ontem. Caso passasse 10 minutos, 20 minutos a mais, já O me senhor fica preveni. agoniado, não, já querendo terminar a nossa entrevista e ir lá fico pro não, derby? eu sei que a mente está focada lá, mas minha vontade mesmo era completar tudo, mas a gente não Sei. pode, o tempo é muito pouco, assim, não é tanto para vocês como para Aham. mim. Mas meu sonho mesmo é um dia deixar tudo bonitinho. Mas o senhor Deixa vai nada deixar. pela metade. O senhor já entendeu? não quer, querendo? É porque eu gosto de completar. Querendo entendeu? tem. Vamos Aí embora. pronto. Então, minha preocupação, meu sonho é ter uma lanchonete no porte mesmo, do jeito que é para ser. Sei. Por enquanto, estou fazendo o básico, mantendo a limpeza, mantendo, entendeu? A estrutura. Meu lanche é saída, entrada e saída. Eu não fabrico lanche lá, Sim. mas manter tudo organizado da maneira possível. Não 100%, mas sempre tem uma coisinha, mas a gente vai consertando. Eu vou ensinando o menino. Eu, um funcionário, quem cuida de lá, é focado só em cuidar, eu e Regi. E banheiro, tudo, sempre eu estou preocupado. Então, o senhor está feliz, o senhor está Só satisfeito, o senhor quer só ajeitar as coisinhas. Ajeitar essas coisinhas. E Tem melhorar, mais 2 sanitários sim. para fazer, que eu estou com 3, tem mais 2 para fazer, que é muita gente para estar esperando pelo outro. Porque lá não tem esse negócio de pagar de R$5, R$2, não. Eu atendo a todos. Agora ele já tem Pix. quer dizer, Chega a faz um mãe tempo tem dos Pix. meus clientes lá, manda ficar lá, que lá é o point, até entrar no Uber. Tu me conta essa semana de 4 senhorinhas, mãe de cliente meu, que manda ir para lá. Aí eu Ele recebo. toma conta das botei no mães dos carro, clientes. Botei no É um carro. serviço completo. Ela levaram Eu vou um mandar a minha lanchinho, para lá. Ligou pro filho. Então, quer dizer, virou um ponto de referência, porque eu cuido deles. É. Eu estou vendendo lanche ao mesmo tempo e estou sempre Só olhando. observando tudo. Porque eu vim de uma vigilância e eu trabalhei à noite e era assim. Entendeu? É sempre olhando o comportamento. Eu chamo forasteiro, uma boa expressão, Sim, não é maltratando. Sim. As pessoas que vivem na rua, Sim, às vezes sim. aquele que chega muito em cima do cliente, pedindo de uma forma diferente, então eu estou ligado em tudo. Aí, epa, vem aqui que eu dou o lanche. Aí já vai-se embora, já me livra. Agora tem que ir, para não ficar muito em cima do cliente, para não espantar. Porque o cliente pode dizer, é muito bom lá, mas é muito... Então a gente Agora- cuida disso, além dos meninos também. A gente tira, dá o lanche. Chegou ontem 2 senhoras, exigindo até o que quer. Não quer, pois não, senhora, a senhora vai ter direito. Aí eu dou e vou empurrando com a barriga. Agora, seu Júlio, Porque não é aqui... fechado totalmente ainda, Entendi. né? Como é retirada, né? É Uber, é Blablacar. O pessoal quer ir pegar o lanche e entrar no carro. Não pode demorar. A gente está aqui no podcast Recife Ah. é Mostrado, né? E é interessante também dar dicas para as pessoas que estão interessadas no tema. Seja quem já está no métier, que já sabe do traçado e pode melhorar, e para quem está começando. Qual é? Se o senhor pudesse dar uma dica, só uma, para quem quer empreender ou já está empreendendo, que dica o senhor daria? Tem que gostar. Tem que gostar. Tem tempo ruim não, Tem né? que ter carisma. Tem que focar, certo? Eu já dei 3 dicas. E Ele é ótimo. ter fundo de caixa.
4. Quem come tudo hoje não tem nada amanhã. Eita, eu tô anotando Então, tudo. tem que ter fundo de caixa, tem que ter carisma, né? Uhum. E focar, e começar devagarzinho, conquistando, certo? E compreendendo, atendendo os gostos dos clientes, certo? Sabendo levar, ter paciência, certo? E não desistir, focar e focar. Beleza. E gostar, que é o principal, independente de dinheiro. Tem que Dinheiro é continuar. consequência. QSL, exatamente. Dinheiro é consequência. Tem que gostar, ter paciência, que Roma foi feita de pedra em pedra, certo? É um filósofo. Tem que ter paciência, não é verdade? Tem que ir aos poucos. E não comece de vez com muita coisa. Chega um garoto quer entrar no ramo, expliquei tudinho, até quis que eu fornecesse, e eu disse a ele, com quantos você quer começar? Você vem para aqui, eu vou passar no preço, só que você vem buscar. Ele disse 500. Epa, calma, homem, que é isso? Tá começando agora. Comece já, né? Com 100, porque se você o senhor começou com 100 também, né? Porque alimentos não pode ficar por outro dia. É verdade. Tem, alimentação não é carro, não é confeito que passa tanto dia. Então, comece com 100. Esse é meu. Agora faça seu comercial, diga suas redes sociais. @GilDoLanchesPE, bora. Alô, meu povo, alô, meus queridos clientes, @GilDoLanchesPE. Em QAP, KRV, na Praça do Dev. Prazer em conhecê-lo. Eu já tinha ouvido muito falar sobre o senhor, mas eu não lhe conhecia pessoalmente, né? E a gente pensou com muito carinho quando a gente fez assim a nossa rodada, nossa primeira lista de convidados do Recife Amostrado. Seu nome surgiu dentre os primeiros. Muito mais sucesso, proteção divina, saúde. E tem hora que o senhor vai baixar o facho e o senhor vai descansar e vai curtir mais a vida, né? QSL, mas mesmo assim, se continuar, eu vou acompanhar, lógico. Não com a carga horária menos, né? Sim. Não tão forte. Sempre vou acompanhar porque eu não deixo de estar de perto, não. Porque, infelizmente, o gado só engorda com os olhos do dono. A gente vai aprendendo aqui até com o seu porque, Gildo. para ensinar comportamento, tudo, tem que estar de frente, certo? Que é muito importante. A gente está hoje a gente está numa dinâmica hoje de muito cuidado, muitas informações, expressão, jeito. Então, é isso que cativa também. Não é só o lanche. Então, é isso. Então, é um pacote. Eu não né? vou ficar distante, vou acompanhar, porque realmente, quando entra no sangue... Não sai mais. É verdade, tem que estar. Lógico. Vou relaxar mais para cuidar de alguns exames, tudo. E passar isso aí, focar para os filhos, nesse caso que dá continuidade. Já tem netos? Já tenho dois Pronto, netos. já vai 3 netos. semeando aí 3 netos. a sementinha do empreendedorismo, né? 2 meninas e um menino. Então, é isso, gente. Foque e tem que gostar, tem que ter carisma e comece devagarzinho. E muito obrigado a todos, né, quem me escutou. E tem muita Prazer coisa. mesmo. Desculpa por algumas falhas, porque é muita coisa, é muita história. Mas foi bom conhecer a sua história. É bom conhecer a história de gente... Por causa do tempo da gente. Mas né, de gente que coloca a mão na massa. Aos pouquinhos, meu público, vocês vão conhecer muita coisa, vai sair muito mais coisa. Alguns detalhes ainda, que é muita história. Deixa eu falar aqui a ficha técnica, né? A gente está terminando o nosso Recife Amostrado com seu Gildo Lanche, né? Gostou? Faz o seguinte, compartilha com teus amigos, dá as indicações, coloca as estrelinhas, todas as estrelinhas nos agregadores. A gente tem esse programa pelo YouTube, mas também tem pelos principais agregadores de podcast. E aí você vai nos acompanhar. O Recife Amostrado é uma produção da Prefeitura do Recife por meio da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional. Eu sou Lina Fernandes, quero agradecer aqui a Admilson Rufino, o Estúdio One também, Emerson Saboia, que é nosso produtor, e a gente se encontra já num próximo Recife Amostrado.